Olá, amigos do Aviação Sem Mistério, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um episódio aí de hoje. Hoje a gente vai falar sobre o Concorde, o primeiro avião de transporte supersônico que foi feito aí. Né? Teve também o Concordski, né, que era o Tupolev 144, feito na antiga União Soviética. E no final desse vídeo, confira comigo uma história que aconteceu comigo a bordo de um Concorde lá no aeroporto do Galeão. Vale a pena. Fica comigo até o final do vídeo que vocês vão gostar. Gente, é o seguinte, o Concorde foi um avião que foi lançado pela França e pela Inglaterra, comecinho dos anos 60, os dois países se juntaram para dar origem, né, para dar início a um projeto do que seria o primeiro avião de transporte de passageiros supersônico a operar regularmente no mundo, tá? Então, lá, comecinho dos anos 60, começou o acordo de intenções, né? Em 69, no dia 2 de março de 1969, foi o primeiro voo do protótipo. Vários aviões foram construídos a título de protótipo, né? Porque, gente, quando você fabrica um avião, você vai iniciar um projeto, vários aviões são fabricados e nem voam. Ficam fazendo testes estáticos, testes de fadiga, de resistência de material, tá? Então, uns 3 ou 4 Concordes, umas 3 ou 4 fuselagens foram construídas só para isso. Tá bom, pessoal? E em 1973 foi também feito o primeiro voo transatlântico, né, do Concorde, mas sem passageiros. Né? O primeiro voo só seria iniciado regularmente em 1976. Deixa eu ver a data aqui. Ó. O primeiro voo foi iniciado comercialmente. Foi um Paris-Rio de Janeiro pela Air France. E pela British foi feito um Londres-Bahrein, lá no Oriente Médio, pela British Airways. Isso foi no dia 21 de janeiro de 1976. Foi o primeiro Paris-Rio e no mesmo dia o primeiro Londres-Bahrein aí, iniciando aí então o voo regular do Concorde. Né? Então foi dado esse start aí do Concorde em 1976. Vale a pena lembrar, pessoal, que o Concorde operou de 76 até 2003 com apenas um acidente fatal. A gente vai falar desse acidente um pouquinho. E foi um sucesso comercial absoluto. É que a vida do Concorde ao longo dos anos não foi fácil e a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas primeiro vamos falar sobre a história do avião. Né? A história do avião é muito interessante. Quem fabricou o Concorde? A British Aerospace, do lado inglês, e a Aerospatiale, do lado francês, fizeram o airframe, a estrutura do avião, a fuselagem do avião. O que é o airframe? É a fuselagem, a estrutura, asas, empenagem e trem de pouso. Tá? Os motores ficaram a cargo da Rolls-Royce inglesa e a Snecma francesa. Agora eu vou gastar todo o meu inglês aqui, todo o meu francês para vocês aqui. Société Nationale d'Estudos et Construction de Motor de l'Aviation. Gostaram do meu francês aí? Né? Vou pedir para o Vitor colocar isso no vídeo aí. Então a Rolls-Royce e a Snecma fabricaram aí os motores, né? Que eram os Rolls-Royce Olympus. Esse avião tinha 4 motores e ele voava a 2 vezes a velocidade do som. Vamos a alguns dados técnicos aqui do Concorde. Vocês podem ver que aqui na televisão eu coloquei aqui, ó, a imagem do painel do Concorde. Eu tive a honra e a graça de ver esse painel pessoalmente, gente. E vocês já vão saber aí na história que eu vou contar para vocês. Esse avião ele tinha 25,56 metros de envergadura, que é a distância de uma ponta da asa a outra. Você vê que a envergadura do 737-800 do NG são 36 metros. A envergadura, o tamanho lateral do avião era menor que um 737. 10 metros a menos, mas agora olha o comprimento, ó. Ele tinha 62 metros de comprimento, ou seja, ele era 50% maior que um 737. Então o Concorde, como ele era um avião supersônico, ele era um avião esguio fino, com a ponta do nariz super fininha e as asas em delta, assim, ó, aquela asa triangular, assim. À medida que eu vou falando, o Vitor vai me ajudando com as imagens, para poder facilitar ou para poder possibilitar o voo supersônico. Que se a asa não tiver um enflechamento muito grande, o avião não ultrapassa a Mach 1, que é a velocidade do som. A altura, 12 metros.
Peso máximo de decolagem, 326 mil libras. Isso aí vai dar em torno de 185 toneladas. Peso vazio, 78 toneladas. 60 mil pés de altitude era o teto operacional dele. A 60 mil pés de altitude, gente, já dá para ver o comecinho da curvatura da Terra, que é uma bola, ok? A Terra não é plana. Com o afterburner ligado, cada motor dava 38 mil libras de empuxo e sem afterburner, 32 mil libras. Ah, mas Samir, o que é afterburner? Afterburner é aquele dispositivo que os aviões supersônicos têm de jogar um pós-combustor no motor, ou seja, ele jogava combustível na saída dos gases do motor. Isso aumentava drasticamente a potência por alguns momentos, né? Só que o consumo era absurdo, né? O consumo ia lá em cima. Tanto que o pós-combustor do Concorde só era usado na decolagem. O alcance, 4.500 milhas, velocidade máxima, já falei que era 2 vezes a velocidade do som. Então, gente, o Concorde foi usado aí 26 anos, de 1976 até 2003. Teve um acidente fatal, no qual faleceram 109 pessoas dentro do avião e 4 pessoas no solo, né? Por que o Concorde saiu de operação? Cara, só para vocês terem uma ideia, os custos de produção do Concorde foram tão altos, que o Concorde nunca deu lucro. Nesses 26 anos de operação, mesmo ele voando com capacidade total de passageiros, todos os passageiros pagantes, e olha, era muito caro voar no Concorde, gente. Um voo Paris-Nova York levava 3 horas de voo, então era possível um empresário decolar de Paris, tomar café da manhã em Paris, almoçar com seu cliente em Nova York, e dependendo voltar no mesmo dia e ainda jantar com a família em Londres ou Paris. Então era muito caro. Era aproximadamente 5 vezes o preço de uma passagem de primeira classe de uma empresa top. Ou seja, o Concorde era para poucos. Era para ricos, famosos, milionários, esportistas, jogadores de futebol, atrizes e atores de sucesso. Não era um voo para qualquer um, não. Era muito caro voar no Concorde, né? Em 1973, o Concorde, logo no lançamento, aí, ainda nos voos e testes, enfrentou a primeira crise do petróleo, quando a OPEP, né, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, majorou o preço do petróleo, jogando o preço do combustível lá em cima. Em 79, já no meio das operações do Concorde, teve outra paulada aí no preço do petróleo e os custos de operação do Concorde ficaram ainda maiores, né? Em 2000, teve o acidente do Concorde lá no Charles de Gaulle, em Paris. Vamos falar um pouquinho desse acidente. Era o voo Air France 4590, decolou de Paris com destino a Nova York, era um Paris-Nova York, né? Com 119 pessoas a bordo. Esse voo decolou, pessoal, 5 minutos depois que um avião da Continental Airlines decolou da mesma pista. Esse avião da Continental deixou cair um pedaço de metal na pista. E o Concorde, o trem de pouso principal esquerdo do Concorde, passou em cima desse pedaço de alumínio que tinha apenas 43 centímetros de comprimento. Era um pedaço de metal, assim, inocente, vamos dizer assim, né? Pois é, pessoal, só que como o avião passou em cima desse pedaço de metal a 306 km por hora, com mais de 150 toneladas de peso de decolagem, o pneu número 2 explodiu, estourou. E pedaços do pneu bateram embaixo da asa. Um pedaço de 5 kg de borracha, na explosão do pneu, pum, bateu embaixo da asa, ali na onde fica os tanques de combustível. Como os tanques estavam cheios, e foi calculada a velocidade desse pedaço de borracha em torno de 504 km por hora. Isso, quando ele bateu ali no extradorso da asa, que também é a parede do tanque de combustível, criou uma pressão hidrodinâmica de 200 atmosferas. E o tanque de combustível se expandiu, causando um rompimento.
e, consequentemente, vazamento de combustível. Por 3 razões aí, concluídas aí pela investigação lá da França, que é o BEA, eles acharam que ou o combustível ignicionou com fios ali da área do trem de pouso que se romperam também na explosão do pneu, ou ainda o combustível em contato com partes quentes do motor, ou ainda por fragmentos que entraram no motor e fazendo o motor explodir, colocando fogo em tudo isso. Na realidade, seja por qualquer que tenha sido o motivo, a verdade é que o motor pegou fogo e toda a estrutura da asa e o tanque de combustível pegou fogo. O avião voou apenas 80 segundos, desde que rodou ali da rotate ali na decolagem, né, até a queda em Gonesse, na França, em cima de um hotel onde faleceram 4 pessoas. As imagens estão aí na internet, no Google, para vocês verem, dá para ver o avião ali com aquela labareda de fogo. Eu me lembro muito bem, eu estava na VASP nessa época, na época do acidente. Eu me lembro, eu tenho até uma manchete recortada ainda desse acidente, do Concorde pegando fogo aí e tal. Esse primeiro acidente e único acidente fez com que a frota toda de Concordes ficassem no chão por 15 meses. Depois de 15 meses, muita investigação e algumas recomendações do fabricante dos pneus, da própria Aerospatiale, né, do próprio grupo construtor do Concorde, que reforçaram as paredes do tanque, reforçaram o trem de pouso, reforçaram os pneus, tentando, né, fazer com que isso não acontecesse novamente, o avião voltou a voar. Mas aí, em 2003, em maio de 2003, a Air France encerrou as suas operações, e em outubro de 2003, a British Airways encerrou as operações do Concorde. E o Concorde deixou saudades aí no mundo inteiro, né? Colecionou milhares de fãs ao longo dos seus 26 anos de operações, né? E uma outra característica legal do Concorde é que o Concorde, como ele não tinha flap e não tinha slat na frente da asa, que são dispositivos hipersustentadores, o Concorde vinha com o nariz muito elevado para o pouso, para poder criar uma sustentação de acordo e diminuir a velocidade para que ele pudesse fazer aproximação e pouso, né? Então o nariz do Concorde ele abaixava, e aqui ó, na cabine de comando do Concorde a gente consegue ver o dispositivo, essa alavanca aqui que abaixava o nariz do avião. Vocês podem ver que o para-brisa externo, ele tinha 2 para-brisas, um interno e um externo, que era formado pela carenagem externa do para-brisa externo. Era um sistema de construção bastante complexo. E isso tudo aqui se abaixava, né? Essa parte externa se abaixava para que os pilotos pudessem ter uma visão mais ou menos satisfatória da pista. A visão de quem voava o Concorde do lado de dentro não era das melhores. E era esse dispositivo, essa alavanca aqui, que fazia o abaixamento desse dispositivo, dessa carenagem dianteira, para você poder enxergar o pouso. Vocês notem que os manches do Concorde, eles são muito parecidos com os manches da Embraer, né? Lembra que eu fiz um vídeo mostrando o Embraer 195E2? Os manches são muito parecidos. E aqui vocês veem a cabine totalmente analógica, né? Dá para ver aqui ó, horizonte artificial, HSI, velocímetro, altímetro e demais instrumentos aqui, ó, típicos aí daquela instrumentação de voo bem antiga que a gente vê no vídeo do 727, por exemplo, que eu mostrei para vocês. Aqui os instrumentos de motor, né? Manetes de potência. Isso aqui, se não me engano, é um aparelho de navegação chamado Ômega, radar meteorológico, e aqui a redundância para o lado direito. Aqui o Mode Control Panel, né? O painel multifunção aqui, que seria o piloto automático do Concorde. E aqui atrás o painel do Flight, muito parecido com o do 727. E agora, meus amigos, eu vou contar para vocês uma história real que aconteceu comigo envolvendo um Concorde lá no Rio de Janeiro, no aeroporto do Galeão. Era março do ano 2000, nessa época eu voava na VASP, eu era copiloto de 737-300 lá. E aí nós pousamos no Galeão,
E aí, durante o táxi, para encostar o avião lá numa ponte de embarque, lá num finger qualquer, tinha um Concorde estacionado. Né? Por quê? Porque era carnaval, era um voo charter fretado lá, os bilionários franceses lá, europeus, fretavam o avião e vinham para cá, né? Passar o carnaval aqui no Brasil. Aí eu vi o avião e falei, nossa, que legal, que vontade de ir lá conhecer esse avião e tal. Aí o comandante que estava comigo, na VASP a gente chamava ele de Stutz, falou assim, ó Samir, se você for lá os caras vão te dar uma bronca, porque geralmente eles fazem um cordão de isolamento, tem muita segurança aí, porque é o Concorde e tal, veja só. Eu falei, tudo bem, eu vou arriscar, né? Aí encostamos o avião e tal, e no caminho da onde o meu avião estava, o avião que eu trabalhava estava até a saída, eu passei na frente da onde estava estacionado o Concorde. Tinha o pessoal da Polícia Federal, porque era embarque internacional e tal, e não sei o quê. E nessa daí, eu aproveitei uma falha ali e puf, caí para dentro do Concorde ali. Desci o finger indo para o Concorde. Aí cheguei no Concorde assim, tal, as comissárias da Air France estavam lá arrumando as coisas, né? Os bancos dos passageiros, eles são bancos pequenos, não são bancos grandes, muito grandes, não. Porque o avião é apertadinho por dentro. Você vê o Concorde por dentro, assim, é fininho por dentro, ele não é muito grande. E as janelas do Concorde são pequenas, assim, são escotilhas pequenas, assim, por conta do esforço da pressurização. Aí eu peguei e virei assim e olhei aqui para a cabine de comando, essa cabine de comando linda, a coisa mais linda que eu já tinha visto até o momento, então. Aí eu tô lá babando na cabine do Concorde, assim, de repente eu sinto um dedo, assim, ó, batendo na minha costa. Que eu olho para trás, quem era? O comandante da Air France. Aí ele olhou para mim com a cara, assim, de pouquíssimos amigos, falou em inglês, assim, com aquele sotaque afrancesado, né? Sir, please, could you go away? Tipo assim, me mandou embora, né? Assim, elegantemente, mas ele me mandou embora, né? Aí eu falei assim, sorry Captain, I couldn't lose the opportunity. Não podia perder a oportunidade, eu concordo, né? Ele ok, have you seen enough? Quer dizer, você já viu muito, pode ir embora, né? Então eu fui assim, elegantemente expulso do Concorde da Air France no aeroporto do Galeão, né? E essa é a minha história envolvendo o Concorde, e a única vez que eu botei o pé no Concorde na minha vida foi nesse dia aí, expulso do Concorde, né? Quase que eu causo aí um conflito diplomático, né? Porque quando um avião está no chão, ele representa o país de origem, né? Então ali era um pedacinho da França que eu invadi sem autorização de ninguém, tá? Bom, eu fiz aqui uma listinha, galera, da onde tem Concorde no mundo, tá? Tem Concorde basicamente na Inglaterra, na França, na Escócia, em Barbados e nos Estados Unidos, tá? Então eu vou falar aqui alguns dos principais aqui. Deixa eu pôr meu óculos aqui, senão a gente não enxerga. Então vamos lá. Na França tem no aeroporto de Le Bourget, tem no Fleet Air Museum na Inglaterra, na cidade de Evilton, no Imperial War Museum em Duxford. Diz que esse museu é top de linha, pessoal. Esse museu tem Messerschmitt, tem aviões da Segunda Guerra alemães, tem Spitfire, tem Mustang, tem aviões assim lendários, toda a aviação da Segunda Guerra tem nesse museu. Tem no Musée Delta em Orly, na França, tem 2 Concordes na fábrica da Airbus em Toulouse, tem em Brooklands Museum, Surrey, na Inglaterra, tem em Manchester, na Inglaterra, tem no Smithsonian, na Virgínia, nos Estados Unidos, tem no Museum of Flight, na Escócia, no Reino Unido, né? Tem em Sinshine, na Alemanha, no Museu Alten Technik, na Alemanha, tem no Intrepid Museum, em Nova York, lá no Rio Hudson, o mesmo Rio Hudson onde pousou o Sully Sullenberger, lá no Milagre do Rio Hudson. Tem em Barbados, no aeroporto de Grantley Adams, aqui no Caribe. Eu tive nesse aeroporto, eu pousei lá, levando um voo charter da empresa que eu trabalho, né? E só que foi em 2011 isso aí, depois eu não voltei mais em Barbados e não deu tempo de ir lá. Mas o museu, eu vi o hangar onde estava guardado o Concorde lá. Tem no Museu do Voo em Seattle, lá em Washington, Estados Unidos. Tem no aeroporto do Charles de Gaulle, na França, e tem também na Inglaterra, no aeroporto de Filton, em Bristol, na Inglaterra. Então esses daí são onde estão os Concordes, porque foram 14 fabricados,
mais uns 4 protótipos e um se perdeu aí nesse acidente que a gente comentou. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá? Eu agradeço muito a sua presença e a sua audiência. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você já é inscrito, acione o sininho das notificações para o YouTube falar para você quando tem vídeo novo. E venha sempre visitar o Aviação Sem Mistério, compartilhe com seus amigos, familiares e todo mundo que gosta de aviação. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!